Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Segundo Crônicas 26, 16. Apenas o verso 16, inicialmente, vamos ler. Você achou aí na Bíblia? Segundo Crônicas 26, 16, diz: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém. Pai, fala ao nosso coração essa manhã, através da Tua palavra, dos exemplos que ela nos traz, das Tuas ações, Pai, que o Senhor nos ensine, falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, para que haja esperança, para que haja mudança e transformações em nossa vida. Que a Tua palavra nos seja ministrada esta manhã com o poder do Espírito Santo, para que sejamos tocados por ela. Não estamos aqui para ouvir historinhas nem filosofias, mas sim a palavra que sai da Tua boca, que pode alimentar cada um de nós. E é desse alimento que nós precisamos e é este que te pedimos. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos e me enche da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto que lemos, esse pequeno versículo, está aqui num contexto em que, no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, é contada a história do rei Uzias, um rei que foi, a princípio, bem abençoado, rei de Judá. E esse capítulo 26 nos conta um pouco sobre a história de Uzias. E Uzias, rei de Judá, do reino do sul, já nessa época o reino estava dividido, teve, segundo nos diz a Bíblia, um reinado próspero e longo, e muito abençoado por Deus. Você vê estas informações aqui logo no início do capítulo 26. Leia comigo. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Israel, em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Isso aqui é um breve relato de como foi o reinado de Uzias e como ele foi próspero, abençoado e também longo. Começa a reinar com 16 anos e reina por 52 anos em Judá, não é? Então isso mostra como foi abençoada a sua relação com Deus, a sua vida, o seu reinado e tudo aquilo que ele fazia, não é? Só que, apesar de tudo isso que aconteceu ao longo desses anos todos, na bênção e na presença de Deus, parece que um dia ele, subiu a cabeça, como a gente diz no popular, não é? E, de repente, coloca toda essa história de vida a perder. Coloca todo esse passado de bênçãos, de prosperidade, de presença de Deus, de buscar ao Senhor, de fazer sua vontade. Ele coloca tudo a perder porque, de repente, se deixa dominar pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, por se achar alguma coisa e, de repente, joga fora, literalmente, a bênção de Deus que estava sobre a sua vida durante todos esses anos, não é? E o desenrolar da história vai mostrar para a gente que ele foi, por causa disso, atingido por uma lepra. Se você olhar aqui o versículo 21, diz: Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor.
Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Termina Uzias dessa forma triste e melancólica, isolado numa casa, fora da cidade, fora da casa de Deus, excluído, não é, como diz a Bíblia, e leproso. Não é? Assim termina a vida do rei Uzias, que começou tão bem, tão abençoada e de maneira tão próspera, não é? Mas termina o seu dia separado de Deus e separado também do povo de Deus, expulso da casa de Deus, como diz aqui a palavra. E por que tudo isso aconteceu com ele? A única palavra que pode resumir tudo isso se chama soberba. Soberba subiu ao coração de Uzias, a ponto dele jogar tudo aquilo que tinha fora, ou deixar perder todas as coisas que ele tinha recebido de Deus, unicamente por causa da sua soberba. A soberba, irmãos, é um grande mal que ainda hoje ataca muitos de nós, e nenhum de nós está livre dela, está isento dela ou vacinado contra ela. Então, é algo que a gente precisa cuidar muito bem. Por quê? Ela é um orgulho excessivo, uma altivez, uma arrogância que nos leva à presunção de pensarmos que somos independentes, que não precisamos, de repente, nem mais de Deus. Foi isso que começou a crescer no coração de Uzias, até que ele terminasse dessa maneira. Então, esse texto, essa vida, essa experiência bíblica de Uzias tem tudo para nos ensinar com relação à nossa vida. Porque, como disse aqui quinta-feira, todos nós queremos ser abençoados. Todos nós desejamos viver na presença, na bênção de Deus. Mas, muitas vezes, Deus nos abençoa e somos nós mesmos, com nossas próprias mãos, a jogar tudo fora, como fez o rei Uzias. 52 anos de próspero reinado, de bênção, de presença de Deus, tudo muito bem. Até que num determinado dia, ele com suas mãos, não foi ninguém que fez isso com ele, não foi o diabo, foi ninguém, foi Uzias mesmo, com suas próprias mãos, joga tudo que recebeu de Deus fora. Irmãos, essa é uma história que eu tenho visto na vida de muitos cristãos. Muitos de nós que estamos na igreja ou que já passamos pela igreja, eu tenho visto essas coisas na vida dos irmãos. Abençoados durante muito tempo, mas de repente jogam tudo fora, põem tudo a perder. E na raiz do problema está o mesmo problema de Uzias. É uma soberba que invadiu o nosso coração e que fez com que a gente jogasse tudo fora. Então vamos olhar para alguns detalhes na vida de Uzias e entender como é que ele jogou toda essa bênção fora, como ele conseguiu esta proeza, não é? A Bíblia é clara quando afirma a partir do versículo 11 qual foi o processo de derrota na vida de Uzias. Diz assim, vamos ler verso 11 até o 16. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê, irmãos? Forte. E aí começou o seu problema. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. O coração sobe, a ruína chega. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Começou aqui a ruína do rei Uzias. E por quê? Porque ele se fortificou demais. Porque ele ficou muito bom. O seu reino ficou excelente. Ele tinha um exército poderoso que o ajudava a cuidar de qualquer ameaça que viesse contra ele. Então, ele se sentiu seguro.
como é complicado, não é? Segurança é algo bom, irmãos? É ou não é? Todo mundo quer segurança, ou não? Você não quer se sentir seguro? Você não quer se sentir bem guardado, não é? Com a sua casa, sua família? Você não tem alegria em sentir a sensação de segurança? Mas é exatamente essa sensação de segurança que subiu a cabeça. Não quer dizer que a gente precisa viver atemorizado, muito pelo contrário. Mas a gente tem que aprender a lidar com a segurança. Porque é a segurança que faz a gente cair, é a segurança que faz a gente pecar, é a segurança que faz a gente morrer. Como eu digo aqui várias vezes, só morre afogado quem sabe nadar. Concorda comigo? Quem sabe nadar que se arrisca, vai lá no fundo depois. Não, eu não vou, eu não sei. Vou fazer o que lá? Sou maluco, né? Então essa segurança de dizer, não, eu nado, eu sou muito bom nisso e tal, é que leva as pessoas à ruína. A mesma coisa aconteceu com o rei Uzias. Por quê? Ele se achou seguro. Um exército muito numeroso, super bem equipado. E aí ele diz, comigo ninguém pode. Eu estou seguro, não há nada que me possa atingir. Interessante que essa história de Uzias, ela se repete, irmãos, de várias maneiras. Uzias era abençoado por Deus. Foi Deus que o colocou nessa posição e ele joga tudo fora porque se sente assim. Mas outras pessoas da história que foram também muito famosas, muito importantes e tal, que não foram necessariamente abençoadas por Deus, também colocaram tudo a perder por causa dessa sensação de que eu sou o cara. Você lembra de Napoleão Bonaparte? Alguns aqui lembram da história de Napoleão Bonaparte? Alguém ainda lembra disso? Ele achou que ele era o cara, né? E você vai ler a história da guerra, como Napoleão perdeu a guerra, e nada daquilo que falam por aí é verdade, né? Mas Napoleão perdeu a guerra pela sua soberba, por achar que era bom, por achar que seu exército era imbatível. Você lembra do terrível Hitler? A mesma coisa, porque Hitler perdeu a guerra, porque achou que era imbatível, que podia invadir a Rússia e que nada demais ia acontecer. Por isso, irmãos, que a gente joga fora as nossas bênçãos, o cuidado de Deus com a nossa vida, por essa maligna sensação de segurança. Entende isso? Você às vezes põe tudo a perder. É bom ter a sensação de segurança. Eu tenho segurança na salvação. Isso é muito bom, mas isso não me dá licença para pecar. Você entende isso? Eu tenho segurança de que Deus me salvou, sou salvo e serei salvo. Mas isso não me dá licença para viver uma vida desleixada e relaxada. Então é esse equilíbrio que falta muitas vezes a gente, não é? E é por isso que jogamos coisas preciosas fora, como fez aqui o rei Uzias. Interessante que a Bíblia diz que até que ele se tornou forte, foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aí você pensa, bom, quando eu me tornei forte, agora que eu tenho tudo para desfrutar, foi aí que começou a ruína. Parece que era melhor o tempo da fraqueza. E é isso que a Bíblia diz em relação até o apóstolo Paulo, ele fez essa declaração, e eu quero ler contigo, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Veja só como Paulo entendeu isso na própria pele, na própria vida. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso, queridos, é algo que Deus estava revelando ao apóstolo Paulo. Como é bom, às vezes, a gente sentir as fraquezas, para que a gente não se ache tão forte, tão imune, tão acima de qualquer alvo. É bom, então, sentir esta sensação de que não sou tão forte quanto imagino que sou. Porque diz a Bíblia que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nessa fraqueza. E essa foi a resposta que Deus deu a Paulo para não livrá-lo do espinho na carne que ele tanto orava a Deus. Ele disse, não, esse espinho aí está bom, tá? Esse espinho está muito bom na sua vida, porque se ele sair, vai ser um perigo para você. Como diz o ditado popular, Deus não dá asa à cobra. Se encaixa muito bem nessa circunstância. Alguns de nós, irmãos, somos cobras. Se tivermos asa, a gente pula no pescoço das pessoas.
Então, é muito bom que não tenhamos asa, que a gente rasteje para não subir muito. E quem não rasteja, sobe muito. E quando sobe muito, é o grande perigo, né? Então, Deus diz a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo, então, constata isso e diz no versículo seguinte, pelo que sinto prazer, aonde? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu. E aí ele diz algo que a gente não consegue entender. Como é que uma pessoa normal sente prazer em perseguição? Como é que ela consegue sentir prazer em angústia? Não, porque ele sabe que essas coisas são limites que Deus está lhe dando, irmãos. Para que ele não se exalte mais. Para que ele não se ache independente mais. Para que ele não se sinta o tal. Então, são boas essas tribulações, são bons esses espinhos na nossa carne, para que a gente não suba demais. Deus nos livre de subir demais. Amém, irmãos? Por isso que Paulo diz na palavra a Timóteo, que os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, em muitas concupiscências. Eu tinha vontade de botar esse versículo na porta de toda a casa lotérica. Será que dava certo? Loteria da Caixa, aí você bota o versículo lá. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e toda a sorte, concupiscência. É uma boa propaganda para a Caixa? Não, não deve ser, né? Mas é esse o problema. E é isso que normalmente faz a gente cair e jogar fora a bênção de Deus e, de repente, até desprezar aquilo que Deus já nos deu. A sensação de que não há limite, a sensação de que nem o céu é o limite. Foi isso que pegou na vida de Uzias. Uma soberba que o elevou a ponto de destruí-lo. É como nos ensinou Jesus. Se você se exalta, você é humilhado. Mas se ao contrário, se você se humilha, você é exaltado. Então veja como as coisas de Deus são ao contrário do que o que nós pensamos. Foi a soberba que o elevou, quando ele se sentiu forte, que aí ele então caiu. Foi essa soberba que precedeu a sua ruína. E veja o que a Bíblia diz também sobre esse sentimento que às vezes penetra no nosso coração e não estamos livres dele, irmãos. Provérbios capítulo 6, leia comigo. Versículo 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, na versão corrigida diz odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Primeira coisa que Deus odeia aqui, olhos altivos. E que são olhos altivos, irmãos? Olhos orgulhosos, soberbos, que se acham melhores, mais importantes do que os outros, que se acham imbatíveis, intocáveis, acima do bem e do mal. Coisas que o Senhor odeia. Soberba que leva à rebelião. Se você lembrar da história bíblica, verá que a causa da rebelião de Lúcifer, qual foi, irmãos? Soberba. Se achar maior do que Deus, ou que pelo menos não deveria estar abaixo dele. Pensou de si mesmo mais do que convinha. Se achou um anjo melhor do que os outros. Não foi isso que aconteceu com o Lúcifer? Você esquece que Lúcifer era anjo, mas ele se achou um anjo melhor, um anjo especial. E Deus deu muitas coisas boas a ele. E ele foi, quando anjo, muito abençoado e privilegiado por Deus. Mas foi isto que o levou à sua ruína, porque a soberba entrou no seu coração. Leia comigo Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, o que está escrito na palavra de Deus. Ezequiel 28, 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Elevou-se, foi humilhado.
A Bíblia está falando a respeito do rei, mas nós ligamos esses versículos também a Lúcifer, porque é exatamente a sua história. Elevou-se acima de todos e por isso foi humilhado e lançado em terra. Assim aconteceu com o anjo maligno. E é isso que acontece muitas vezes conosco, que botamos a perder as bênçãos que Deus tem nos dado. Entenda, irmãos, nenhum de nós pode se exaltar. Somente Deus pode nos exaltar. Leia comigo 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. 2 aos Coríntios 10, 17 e 18 diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado aquele que louva a si mesmo. Então nós não temos nenhum motivo para nos louvar. Os motivos que temos é para louvar ao Senhor. Mas quando nós nos louvamos, acabamos como reprovados por Deus. Porque o que importa é que o Senhor exalte, e não que eu me exalte. Porque quando eu me exalto, eu sou humilhado, segundo a palavra de Jesus. Mas quando eu me humilho, aí o Senhor me exalta, me faz levantar. E até quando o Senhor me exalta, eu continuo humilde, entende? Porque senão acontece o que aconteceu com Uzias. Foi o Senhor que o exaltou. E por que o exaltou? Porque diz o início do livro: ele viveu nos caminhos do seu pai, ele buscou ao Senhor, e enquanto ele o buscou, Deus o fez prosperar. Agora, quando ele se exaltou e foi exaltado por Deus, ele não parou nisso. Deus o exaltou até aqui, ele se exaltou um pouco mais. E aí foi a queda e a sua ruína, segundo nos diz a Bíblia Sagrada. E por que isso aconteceu? Porque isso é um problema, irmãos, do coração. O coração de Uzias se tornou um coração arrogante. Por quê? Ele nasceu assim? Não. É verdade que ele nasceu com um coração ruim. Aliás, todos nós nascemos com um coração ruim, sabia disso? Ninguém nasce com um coração bom. Ah, a pessoa não é tão bonzinho, coração bom, aquela pessoa. Não, ninguém nasce com um coração bom. A gente nasce com um coração ruim. Por isso a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Né? Quando o homem começa a achar que tem um bom coração, já está se exaltando. E já está indo contra Deus e a sua palavra. Né? Mas o coração de Uzias se tornou ainda mais arrogante, ainda mais terrível, ainda mais cruel. E por que isso aconteceu com ele? Por causa das circunstâncias da sua vida. Um bom rei, uma boa administração, bom governo, prosperando, aumentando o seu exército, sendo poderoso, se tornando imbatível diante dos seus inimigos, contando com a ajuda de Deus, porque o versículo anterior, o verso 15, diz: ele foi maravilhosamente ajudado. Ajudado por Deus, que levantou um exército para protegê-lo, que deu armas para protegê-lo, tudo isso obra de Deus. Mas, de repente, por causa disso, ele se sentiu. E esse é o grande problema, o coração. Por isso a Bíblia diz: filho meu, guarda o teu coração, porque é dele que procedem todas as coisas. É a fonte de todas as coisas. Então, se você não guardar o teu coração, você pode passar pelo mesmo problema. Guarde no coração. Guarde no coração. Eu lembro da história de Maria, quando falavam do menino Jesus, a Bíblia diz, ela guardava no coração tudo aquilo que era dito a respeito do menino. Imagina se ela se exalta. Ah, eu sou a mãe do Salvador. Imagina se ela acha o que a Igreja Católica acha dela. Imagina o que seria de Maria. Eu sou a tal, a corredentora, isso, aquilo, outro. Não, ela só guardava no coração o que se dizia do menino. Guarda no coração. Alguém te elogiou? Baixa a bolinha. Português bem claro, tá bom? Baixa, não deixa subir. E é difícil. É ou não é difícil? Porque a gente gosta. Quem não gosta? Alguém não gosta? Falsa modéstia, né? Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de ser louvado? Quem não gosta de ser aplaudido? Nós gostamos.
E Uzias, se sentindo tal, então penetra no seu coração aquele sentimento. Eu sou o cara. Olha, Deus está comigo. Ninguém pode. E aí ele pode até invocar uns versículos, né, se já existissem na época dele. Ele poderia dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou o cara. Eu tenho até base bíblica para ser o cara. Olha o problema dos crentes de hoje, irmãos, que vivem por aí declarando, né, ufanismos e vitórias, e eu sou filho do rei, eu sou isso, eu sou aquilo. De repente já subiu o coração e a pessoa não sabe. Né? Já subiu o coração e já está pronta para cair e jogar todas as bênçãos de Deus fora. E como que isso se manifestou na vida de Uzias? É interessante que essa soberba se manifesta de uma maneira, a princípio, meio inofensiva, que a gente não chama atenção. Ele não caiu em adultério, para ser claro. Ele se exaltou, de repente, foi roubar. Não, virou assassino, se drogou, caiu em adultério. Não, nada disso aconteceu. Não foram essas coisas graves que a gente considera, né? Foi algo muito grave, mas que talvez não seja tão grave para muitas pessoas. Ele quis, por causa da soberba do seu coração, exercer uma função que não era dele. Só isso. Versículo 16. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu, o quê? Coração, para a sua própria ruína. E por causa dessa exaltação, cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Por quê? Qual foi a transgressão? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias é rei, não é sacerdote. Cada um tem a sua função. Rei tem muitas funções, tem muita importância, tem muitas atribuições, mas não pode ter as atribuições do sacerdote. Deus separou essas funções. E ele se achou, eu sou rei, sou poderoso, sou melhor que todo mundo, eu me ordeno apóstolo. Né? Alguma semelhança com o que a gente tem visto hoje em dia? Não é mera coincidência, é a pura verdade. Eu me ordeno pastor, eu me ordeno bispo, ordeno minha esposa bispa, porque eu sou o cara. Eu sou assim com o homem. Entendeu? Quando eu falo, é o homem que está falando. Que ninguém discuta isso. Né? Não toqueis no ungido do Senhor, se alguém ousar duvidar disso. Ele entra no templo, ele tinha direito de entrar no templo, mas não de pegar o incenso e oferecer incenso, é função do sacerdote. Isso ele não tinha o direito de fazer, mas o coração exaltado faz com que eu não tenha limite. Coração exaltado não tem limite, segurança não tem limite. Eu sou salvo, eu estou seguro, não tem limite, eu vou para o inferninho, vou para a boate, vou para onde eu quiser. Não tenho limite na minha vida. O meu coração se exaltou, eu acho que eu sou o que eu não sou. E ele então vai oferecer incenso, que é a função do sacerdote e não a função do rei. Irmãos, o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver porque eu canso de ver na igreja isso acontecer. Deixa eu ver aqui a conta, 17 anos que eu sou pastor, é isso? 98 para cá, 16, 18 vai fazer, né? Que eu sou pastor. E como eu já vi essa história acontecer na igreja? Gente achando que é alguma coisa. E gente querendo fazer o que o outro faz. Gente querendo o ministério do outro. E gente achando que é capaz de fazer. E pior, talvez até Uzias tenha pensado, eu sei oferecer um incenso melhor do que esses sacerdotes estão aí. Eu sou o cara. Eu acho que tem muito sacerdote aí que não devia ser sacerdote. Então eu, rei, vou dar um jeito nisso. E eu vou lá oferecer incenso. Irmãos, isso acontece na igreja. Pessoas que estão muito bem, muito abençoadas, mas começam a querer o ministério do outro. Começam a querer exercer a função do outro. E aonde vai terminar isso? A história é sempre a mesma, só termina em ruína. Não se importam se foram ungidos ou não por Deus para isso. Uzias foi ungido rei, mas não foi ungido sacerdote. Mas ele achou que podia ser sacerdote.
Isso, quando a gente vê na igreja, e nesses anos todos eu já vi isso acontecer, a pessoa não quer saber se ela foi ungida ou não para aquela função, ela quer a função, ela quer o cargo, ela quer o ministério, aquela posição. E nesses anos todos, como eu já vi isso acontecer, e o destino de todas essas pessoas em que isso aconteceu foi ruína. Não que eu tivesse desejado, mas eu presenciei. Ruína, vida perdida, família destruída, um monte de problemas na vida da pessoa. Exatamente porque ficou leprosa. E aí o destino é o isolamento. E assim tem acontecido, porque muita gente não quer nem se importar se foi ou não ungido para determinada coisa. Eu quero fazer, porque eu acho que eu posso. Eu acho que para mim não tem limite. Eu sou o cara, então eu estou acima de qualquer julgamento humano. Foi assim que Uzias agiu naquele dia em que entrou no templo e foi oferecer incenso, que a princípio é uma coisa boa, isso era ordem de Deus, que o incenso fosse sempre oferecido. Ele foi fazer uma coisa boa, mas era a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. Então não adianta que a intenção seja boa, porque como eu já cansei de dizer aqui, de boa intenção o inferno está cheio. A intenção é boa, oferecer incenso para Deus, é uma coisa boa e tal. Mas não sou o cara, não é a hora, e eu não tenho unção para isso. Então a coisa não funciona. E aqui mesmo na nossa igreja, quantas vezes já vi isso acontecer? Pessoas querendo a função do outro, e aí quanta gente eu já vi ir embora daqui, porque eu repreendi, porque isso aconteceu e tal. E depois nada adiantou na vida dessa pessoa. Porque também há uma característica em Uzias, que é a característica também que acompanha essa soberba no coração. Se fosse só a soberba, e eu disse aqui, todos nós estamos sujeitos a ela, mas o que eu tenho que fazer com a soberba? Quando eu perceber que estou me sentindo soberbo, quando eu começar a perceber que estou gostando de elogio e de aplauso, o que eu tenho que fazer? Me humilhar. Ainda há esperança. Ninguém consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça um ninho, é um ditado antigo, né? Ele vai pousar por acaso, você dá-lhe um tapa, ele sai. Agora, se ele teve tempo para ir e voltar e fazer um ninho, é porque você não se incomodou com a primeira vez que ele pousou na sua cabeça. Assim é a soberba. A soberba pousa na nossa cabeça toda hora. Aí cabe a nós dar um tapa nela. Amém, irmãos? Dê um tapa nela, né? Joga ela para fora. Não deixa ela fazer um ninho na sua cabeça. E o que aconteceu com Uzias é que ele não teve só esse momento. Se tivesse só esse momento, teria jeito para ele. Teria jeito. Ele, sabe como é que é? Pirou. Acordou meio doido essa manhã, eu sou sacerdote hoje, tal. A gente às vezes tem uns devaneios desses. Todo mundo pode ter umas loucuras dessas, ninguém está livre. E ele vai, entra no templo, pega no incenso e começa lá a oferecer. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, porém, versículo 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são congregados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. O que fizeram esses homens corajosos? E veja, não era por falta de sacerdote. Tinha 81, né? Azarias mais 80 com ele. Então ele foi, está faltando sacerdote, eu vou lá ajudar a igreja. Sim, a pessoa às vezes pensa, está faltando gente, eu vou lá ajudar. Na verdade está dentro de si um coração, a soberba, um orgulho, uma vaidade, uma vontade de aparecer. Sai fora, jacaré. Né? Mas é o que aconteceu. Tinha sacerdote à vontade lá, mas ele decidiu ser sacerdote naquele dia. E esses sacerdotes, graças a Deus, eram homens da maior firmeza, porque é também o que está faltando hoje, irmãos. Homens firmes. Por isso que os gays estão se multiplicando. Que está faltando homem, literalmente, firme. O que é firme? Que não se abala, que enfrenta até o medo. Eu imagino me colocando na posição daqueles homens, sacerdotes e o rei.
Quem é que tem o exército? É o rei ou o sacerdote? É o rei. O exército de 300 e tantos mil homens, muito bem armado. Eu, sacerdote, vou botar a mão na cara desse rei e vou dizer, você está errado. Tem que ser homem. Tem ou não tem? Tem que ser macho. Não, não é? Tem ou não? Chegar para o rei que tem o poder, que tem as armas, que tem tudo, homens firmes. Não levaram um dinheirinho por fora. O rei podia dizer assim, olha, meu reino é muito próspero. Fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Eu faço umas melhorias no templo, eu pago a obra da igreja, eu dou aqui um cascalho para vocês aí por fora, para você mesmo, para usar, não precisa usar na igreja não, para o seu pessoal aí, tá legal? E aí você deixa eu ser sacerdote aqui, que tal? Pode ter rolado uma conversa dessa, não pode? Poderia? Poderia. Se fosse no Brasil então, está rolando agora nesse momento em algum lugar por aí, tal, não está? Mas acontece que eram homens firmes. Posição. Quero saber quem você é, se é rei, o que você é. Negócio que você não é sacerdote, Deus falou, o negócio é isso, é sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo. Isso tem que ter firmeza para ser e para falar. E foi o que eles fizeram. Com essa firmeza, repreenderam o rei. Mas, olha a reação do rei, versículo 19. Então, Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Você percebeu que a lepra só apareceu depois que ele resistiu à repreensão? Veja como Deus é misericordioso e bom. Não bota a lepra só quando a vontade de entrar no templo deu. Eu acho que se eu fosse Deus, eu faria isso. O camarada pensou em fazer isso, eu já botava lepra nele. Né? Pensou em pecar, eu já mandava um raio nele. Graças a Deus que eu não sou Deus. Fala, graças a Deus. Eu já mandava lepra. Mas Deus é tão bom que o cara pensa isso, maquina isso no coração e Deus está deixando. Ele entra, pega o incensário, começa a fazer e Deus está deixando. Mas aí Deus levanta os sacerdotes. Como Deus levanta os profetas para chamar nossa atenção. É ou não é? Como Deus levanta os profetas para nos alertar. E você, esse profeta está de implicância comigo, esse profeta é chato para caramba. Esse pastor é legalista, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele fica dizendo que não pode, que não... eu quero andar pelado, eu quero... Deus manda os pastores, manda os profetas para repreender na palavra, não na cabeça deles. Os profetas chegam, olha aqui, ó. Na palavra, Deus diz, só tem sacerdote na descendência de Arão. Então você não é sacerdote, você não tem o direito de fazer isso. Até ali não tem lepra. Ele é repreendido. Mas a soberba é uma coisa tão venenosa, tão maligna, tão miserável, que ela toma o coração da pessoa de uma tal forma que ela não aceita a repreensão. Quando ela aceita a repreensão, a cura, a restauração, a milagre, a bênção. Mas são raríssimos os casos, porque a soberba toma de tal forma o coração da pessoa que ela faz como Uzias fez. Fica indignado. Quem vocês pensam que são para me chamar a atenção? Não viram aqui minhas divisas? Eu sou o rei, cara. Está maluco? Como é que você vai me chamar a atenção? Quem vocês são, sacerdotes? Vão me repreender. Ele não aceita a repreensão. Aí, como ele não aceita a repreensão e continua com o incensário na mão, aí vem a lepra na testa dele. Irmãos, é assim que acontece na igreja. Quantas pessoas estavam aqui muito bem, maravilhosas, até que eu as repreendi. E olha que é difícil eu repreender alguém, hein? É difícil a beça, porque eu sou bravo assim no púlpito, mas fora dele eu sou manso, tranquilo. Falo numa boa, difícil eu repreender alguém. Mas quando repreendo, irmãos, a pessoa vaza. E vai com a lepra. Graças a Deus, que a lepra não fica, né? A lepra vai com ela.
E a história que eu tenho visto. Pessoas abençoadas, pessoas boas, pessoas que Deus até investiu, mas não sabem ser repreendidas, não sabem ser chamadas à atenção. E como é bom que alguém nos chame a atenção. É ou não é? Como é bom que alguém nos chame a atenção. Se tivesse alguém para chamar a atenção de Napoleão, Napoleão, não faz isso não, está maluco, Napoleão. Que negócio é esse? Baixa a bola. Mudava até a pior. A história mudava para pior, né? Imagina se tivesse alguém para chamar a atenção de Hitler. A gente hoje era nazista, olha o problema. Mas, pensando bem, como é bom que tem alguém que nos chame a atenção. Como é bom que tem alguém que nos corrija, porque traz a gente para a realidade. Mas, invariavelmente, talvez 99% dos casos são como de Uzias. Ele resiste à repreensão, fica indignado demais contra eles, e então a lepra lhe sai na testa diante dos sacerdotes. Por quê? Ele se rebela contra a autoridade de Deus. Ele é a autoridade de Deus para o povo, mas Deus tinha uma outra autoridade que eram os sacerdotes, e ele se rebela contra elas. É autoridade contra a autoridade. E isso é um problema terrível, porque a gente se acha alguma coisa, e aí a gente reivindica um direito que de repente não tem. Foi o que aconteceu com Uzias. Achava que por ser rei não devia satisfação a ninguém. Qual o resultado disso, irmãos? É o resultado que se repete na vida de muita gente que às vezes fica anos até na igreja ouvindo a palavra de Deus. Fica leproso. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que ele estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Foi preciso ser ferido por Deus para que ele se desse conta. E agora? Que enrascado. No que eu fiz? O que eu fui me meter? Os sacerdotes têm pressa em levá-lo para fora, mas ele mesmo, a Bíblia diz, fica com pressa nessa hora. Porque ele percebeu que tinha uma coisa errada com ele. Ele percebeu que o caldo entornou. E aí, irmãos, ele é lançado para fora da casa de Deus. Fica leproso. Versículo 21 diz: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. O lugar de honra que ele tinha como rei, a posição privilegiada que ele desfrutou durante 52 anos, foi o homem que mais reinou em Judá. A posição privilegiada de poder, de honra que Deus deu a ele, de vitória contra os inimigos, termina desse jeito. Perde o seu lugar de honra, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Vai morar numa casinha isolada, fora dos limites da cidade. Seu filho é que passa a reinar interinamente no seu lugar. E fica isolado de todas as pessoas, expulso da casa de Deus. Tudo por causa da soberba que entrou no seu coração. E não só entrou, como permaneceu, para que ele resistisse até quando foi chamado a atenção. E é por isso que ele jogou fora a sua bênção. O que eu tenho que aprender com isso? O que nós, você, eu, temos que aprender com isso? Que todos nós temos limites, irmãos. Todos nós temos alçada. Aprenda com esse exemplo de Uzias. Não jogue fora a sua bênção. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem te dado coisas boas. Tem investido na sua vida. Tem te dado talentos. Faça o seguinte, multiplique os seus talentos. Amém? Não olhe para os talentos dos outros. Multiplique os seus. Não fique invejando dos outros. Não queira fazer o que não te compete fazer. Seja satisfeito com o talento que Deus te deu, ao invés de ficar olhando para o do outro e desejando do outro. Porque esse desejo não tem limite. Não tem inveja da bênção de Deus na vida dos outros. Valorize a bênção de Deus na sua vida.
Mas é uma coisa maligna, irmãos. Um ditado também do mundo: quanto mais tem, mais quer. Não tem limite. Como era abençoado aquele homem, mas queria a bênção de ser sacerdote. Não se contentou com a bênção de ser rei, queria a bênção de ser sacerdote. E acabou com isso menosprezando a bênção na vida dos outros. Por mais que Deus nos exalte e nos fortaleça, não vamos nós nos exaltar. Não vamos nós pensar de nós mesmos mais do que convém pensar. Retenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Deus já tem abençoado muito você. Guarde a bênção no teu coração. Guarde o teu coração. Consulte todo dia o teu coração para ver se ele não está soberbo. Vigie os teus pensamentos para ver se não são pensamentos soberbos. Veja bem o que você pensa de você, que de repente não é o que os outros pensam. E isso tem enganado o teu coração. Guarda o teu coração, porque assim a bênção de Deus permanecerá sobre a sua vida. Como poderiam ser diferentes os dias de Uzias? Quantos mais anos ainda poderia reinar? Quantas mais bênçãos e vitórias ainda poderia ter tido se não tivesse cometido um erro tão grande quanto esse? Guarda o teu coração e também estarão com você as bênçãos do Senhor, as que ele tem derramado e as demais que ele ainda vai derramar sobre a sua vida. Amém?